Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você dê aí o seu like, né? Se inscreva no canal, faça os seus comentários e compartilhe o vídeo, para que os filhos de Deus possam tomar conhecimento da palavra de Deus, né? E conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que a humanidade tem conhecido não é o Senhor Jesus Cristo, e sim essas pregações, né, essas falsas pregações desses líderes religiosos no Brasil e no mundo, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que essa gente tem disseminado aí no mundo vai totalmente contra a tudo que o Senhor Jesus já fez por nós, por amor. Bom, quando o Senhor Jesus Cristo ele completou 30 anos de idade, ele deu início à sua caminhada, à sua missão, né? O seu ministério, ali chamando os discípulos, né? Toda essa história que todo mundo já sabe, né? Que ele saiu ali, foi recrutando os discípulos para o segui-lo, né? E por que ele não fez isso antes, com 18, com 19, com 20, 25 anos? Por que ele não começou logo isso desde cedo, né? Porque a maior idade do judeu é 30 anos, né? Pelo menos era, né? E por que Jesus fez isso? Ele fez justamente para que ele pudesse assumir, né, as suas responsabilidades, e não o seu pai e a sua mãe. Se ele começa a pregar, né, sendo de menor, não tendo a maioridade, quando ele fosse preso, por exemplo, quem ia ter que responder era José, era Maria, que eram os pais dele, responder por ele, né? Lembra que aquele homem cego, quando Jesus curou ele, mandou ele lá no tanque de Siloé, e ele foi curado, e aí os principais sacerdotes levaram ele lá dentro do templo para interrogá-lo, e depois de haver interrogado ele por várias horas, mandou chamar os pais do rapaz, que não era mais rapaz, era um sujeito já de uma certa idade, né? E aí quando eles perguntaram aos pais do rapaz se o rapaz era mesmo cego, eles responderam: bom, esse é meu filho, eu sei que nasceu cego, agora como ele está vendo, eu não sei. Pergunta para ele que idade tem para isso, tá vendo? Inclusive o homem disse que estava ali na porta do templo, né? A história diz que ele estava ali há 38 anos. Quer dizer, ele tinha mais idade, porque só na porta do templo ele estava pedindo esmola há 38 anos. Então ele deveria ter muito mais idade do que isso. Deveria estar ali, né, na faixa dos 50, 60 anos, por aí. Né? Porque ele já deveria pedir esmola de rapazinho, né? Então por aí, 60, 65 anos, porque uma criança, o pai e a mãe não deixaria, né, pedindo esmola ele desde criancinha. Só na porta do templo ele tinha 38 anos pedindo esmola. E veja, aqueles sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus, passando ali todos os dias, não tiveram coragem de ajudar o homem, nem uma cesta básica para o homem, né? E olha que eles pediam dízimos, ofertas, tinha sacrifícios de animais, né? Tudo ali para eles, para os principais sacerdotes. E eles nunca ajudaram o homem em coisa alguma. Sempre ali, passando todos os dias, vendo o homem ali. É como você vê aí, né? Nesses templos aí, templo de malandrão, né? Nessas catedrais, nessas igrejas aí, tanto católicas como evangélicas, você vê aí pessoas caídas no meio da rua, né? Eles passam nos carrões, nos seus ar-condicionados, não tá nem aí para essas pessoas, né? Às vezes passa do lado, né? E nem pergunta, né? Qual o seu nome, o que você está passando, né? Nada. Ah, irmão, mas tem algumas aí que fazem caridade. Eles não fazem caridade porque eles têm amor, porque eles gostam, não. É porque eles têm que manter a aparência de santidade, tanto católica como evangélica, né? Eles têm que manter aquela aparência para a sociedade, para o governo, né? Já não faz nada, pelo menos dá um prato de sopa para os pobres, né? Pois é, mas eles não levam ele para a casa deles, nem nada, nem constrói nada para essas pessoas, né?
casas populares, um abrigo decente, nada. Né? Eles pensam que é só dar ali um prato de sopa e tá tudo bem, né? Dar um marmitex ali pro mendigo, né? E tá tudo bem. Não, eles não fazem isso por amor, não. Eles fazem para se mostrar diante da sociedade, para dizer que está prestando contas à sociedade. Né? Enquanto ele dá um prato de sopa pro mendigo, eles estão lá arrecadando milhões, né? Tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, né? Que a Igreja Católica é a mãe e a Igreja Evangélica é a filha. Uma saiu de dentro da outra, uma pariu a outra. A Igreja Católica pariu a Igreja Evangélica, porque Martim Lutero, que era um padre, saiu justamente de dentro da Igreja Católica, dizendo que ia protestar. E não protestou coisa nenhuma. Ele só tirou a batina e vestiu o paletó e gravata, né? Mas não fez nada. Tudo que a mãe faz, a mãe católica faz, a evangélica faz. É só você ver. Disfarçadamente, é fita, é água ungida, um faz novena, outros faz correntes, campanhas, é a mesma coisa. São os mesmos cães gulosos. Como a mãe tá milionária, né? Tá trilionária, que é a Igreja Católica, né? Os caras dormem até em cama de ouro. A filha também quer, né? E católico quer dizer universal. Você já viu esse nome universal por aí? Pois é. Por isso o Senhor Jesus Cristo começou o ministério dele quando ele completou 30 anos, porque aí ele estaria maior de idade, ele sabia que seria preso e que as coisas iriam acontecer com ele, né? E durante esses 3 anos, o Senhor Jesus Cristo fez muitos milagres, né? Sinais, fez sermão da montanha, do sermão da montanha, né? Uma série de coisas. Veja quantas pessoas foram beneficiadas, curadas, libertas, né? E você pode ver que quando o Senhor Jesus foi preso, todas essas pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele expulsou demônio, que ele fez tudo, estavam justamente ali. Poucas pessoas sobraram ali perto dele, né? Com exceção dos discípulos ali. Até os discípulos saíram fora, né? A mãe, a Maria Madalena, né? O resto do povo ali em Israel se juntaram tudo ali naquele julgamento do Senhor Jesus Cristo. E gritaram, né, quando Pilatos disse: vocês querem que eu solte a Jesus o Nazareno ou a Barrabás? Então a galera gritou o quê? Incitada pelos líderes religiosos, né? Se esquecendo de tudo que o Senhor Jesus Cristo havia feito por eles, né? Gritaram: soltem Barrabás, né? Pois é. Veja que sinais e milagres não converte ninguém, né? Não é porque a pessoa... É como essas religiões hoje, essas igrejas evangélicas, católicas, seja lá o que for, né? Que ficam aí apresentando sinais, né? O Valdemir, o pé de feijão, gritando: paralítica, sinais, oh Deus maravilhoso, né? Glorifica de pé, né? Essa coisa toda, essa cena toda, né? Isso não leva a pessoa a conhecer a Deus, a saber quem é Deus, né? Na verdade, o Senhor Jesus Cristo nem veio aqui para fazer sinais, nem milagre, nem coisa nenhuma. O Senhor Jesus Cristo veio aqui para nos salvar, nos libertar da morte eterna, do pecado e do diabo. Agora, nessa caminhada dele, como ele é o próprio amor, ele se comovia de ver aquela pessoa doente, ver aquela pessoa endemoniada, com um problema. Ele sabia que ele expulsava aquele demônio ali, mas tudo aquilo ali era provisório. Quantas pessoas ficou endemoniada depois de novo, né? Lembra que ele dizia: vai e pare de cometer coisas erradas, né? Para que o seu estado não fique pior. Quantos paralíticos ele curou? E estava todo mundo ali gritando. Não teve... Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres. Jesus fez tantos milagres que não caberia nem em livros. Por quê? Não caberia em livros, em todos os livros da face da terra? Porque ele continua fazendo até hoje. Veja, aquelas pessoas poderiam se rebelar contra os sumos sacerdotes e dizer: não, que é isso, né? Não, então você veja que eles gritaram que queriam Barrabás, pessoas que foram curadas por eles, que viram sinais, né? Tudo, inclusive os discípulos também, né? Sumiu todo mundo. Jesus foi preso, desapareceu todo mundo. Então você veja que esses sinais, né? Quantas pessoas viu Jesus lá expulsando o demônio daquele gadareno, né?
Jesus lá expulsou legião de demônios. Isso converteu aquelas pessoas? Não, é como esse de hoje, hein? Vê, né, esses falsos sinais que eles dizem que acontece hoje, que são falsos sinais, né? Nessas igrejas evangélicas, acontece sim, porque Deus é bom, né? Deus está vendo uma pessoa ali sofrendo, né? Dentro daquela arapuca, que é uma verdadeira arapuca, covil de salteadores, né? A pessoa chega ali sofrendo, né? Gemendo, pela fé da pessoa, naquela hora, naquele sofrimento, quando a pessoa manifesta a fé em Deus, o que é que Deus faz? Deus não vai deixar de ajudar a pessoa por causa do líder religioso, mas não quer dizer que Deus está concordando com eles. É o fato de a pessoa dizer, não, eu recebi uma cura, eu acredito. Que a pessoa até receba, mas não porque Deus está concordando com Macedo, com Silas Malacheia, com essa gente aí, né? Afinal de contas, são filhos dele, é o povo dele. Então, obviamente, quando a pessoa usa a fé, o que Jesus diz, a tua fé te curou, não foi a Universal que te curou, não foi a Assembleia, não foi a Católica, não foi religião nenhuma, a tua fé. Fé em quem? Fé nele. Te curou, te salvou. Mas você veja que as pessoas, ao receberem isso aí, essas curas, né, elas não permanecem. Por quê? Porque não há alimento espiritual. Porque só o verdadeiro evangelho da graça de Deus é que pode levar a pessoa ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Lucas, no capítulo 23, no versículo 39, livro histórico de Lucas, né, aqui no livro histórico de Lucas, fala a respeito dos dois ladrões, né, dos dois malfeitores, né? Tem até aí os católicos costumam dizer tinha um ladrão mau e o bom ladrão. Olha que ignorância, todos os dois eram ladrão, não existe o bom ladrão, todos os dois eram ladrão. Então, depois de tudo isso, de todos esses milagres, de tudo que Jesus fez, finalmente Jesus estava crucificado ali na cruz, né? E esses dois homens, um do lado, outro do outro, né? Ali simboliza, nisso aí tem um simbolismo, né? O joio e o trigo, o filho da perdição e aqueles que são salvos, né? Então, em certa hora de agonia ali, os ladrões, que não foi só um, né? Muitos estão relatando que foi só um que estava blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo, murmurando, dizendo a Jesus, aqui, onde está escrito, Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificado, né? Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Detalhe, essa salvação que ele estava pedindo não era para ir para o céu nem para lugar nenhum, não, era para descer da cruz. Eu queria saber de Jesus, queria saber de nada, ele queria um milagre, ele queria descer ali da cruz. Você não é o Cristo, você não é o enviado, você não é o Messias, que não é o Bolsonaro. Deveria ser um desses amigos aí do Bolsonaro. Desce da cruz aí, né? Salva-te a ti mesmo, ele diz, né? E a nós também. E veja. E na verdade os dois estavam ali blasfemando, né? Falando a mesma coisa, pedindo para descer da cruz, para Jesus se salvar e salvar eles. Né? Mal sabia ele que Jesus estava salvando eles ali, ou ele, né? Aí, num certo momento, o outro começou a observar que mesmo eles xingando, eles murmurando, Jesus não falava nada, ficava calado, né? Veja que ele estava calado. Então o outro ladrão repreendeu o outro, né? O ladrão repreendeu o outro, disse, rapaz, cala a boca aí, deixa o homem quieto aí, você não teme nem a Deus, né? Estando em igual sentença. Quem disse para ele que Jesus era Deus, né? Agora você veja, né? Então, por exemplo, quando ele diz, tu não és o Cristo, então quer dizer que antes eles irem para a cruz, eles também ouviram falar de Jesus, porque a fama de Jesus era grande, né? Onde Jesus passava estavam as multidões. Então não quer dizer que eles não conheciam Jesus. Eles não conheceram Jesus só na cruz. Eles, quando andavam por ali, talvez até ouviam pregações do Senhor Jesus Cristo. Mas não quis nem saber.
Continuaram no roubo, na carnalidade, né? Continuaram na prostituição, no erro, na carne, né? E um dos ladrões disse: você não teme nem a Deus? Como ele sabia que Jesus era Deus? Né? Porque ele ouvia pessoas falando, ele já deveria ter ouvido alguma pregação. Nem por isso que ele ouviu, ele saiu seguindo Jesus também, foi atrás de Jesus. Né? Não é dizer que ele não teve oportunidade, não. Se ele está dizendo, porque tu não teme nem a Deus, ele já deveria ter ouvido alguma coisa do Senhor Jesus Cristo, algum sermão, alguma coisa, né? Algum apóstolo falou para ele, evangelizou ele. Aí ele diz aqui, Lucas 23, 41, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas deste homem, mas este nenhum mal fez. Acrescentou e acrescentou. E aí ele disse esse aqui, nós estamos aqui, rapaz, porque nós merecemos. Nós somos ladrão mesmo, nós somos maconheiro, nós somos tudo que não presta. Olha lá, reconheceu, tá vendo? Nós não prestamos, caras. Você queria estar onde? Você queria estar no Caribe? Você queria estar em Fernando de Noronha, tomando banho de praia? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós não tinha tá na Disney, não. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós plantamos, quem planta colhe. Os nossos atos, quais são os nossos atos? Nós estamos aqui por causa dos nossos atos ruins. Aí depois que ele deu esse sabão, que ele deu essa chamada no outro, chamou na capa, como diz o povão, aí ele acrescentou a Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Aí então foi a única hora que Jesus falou. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Não parece uma coisa simples? Veja, depois que Jesus passou os 3 anos, fez tudo aquilo, estava ali na hora final. Veja o que Jesus estava falando. Jesus já não estava mais falando da terra, já não estava mais falando de nada do que ele fez, de nada do que ficou para trás. Ali na cruz estava encerrando tudo. Né? Então nós devemos prestar atenção nessa palavra que Jesus falou, que a gente lê, mas passa batida, né? Lê normalmente, acha bonita. Não, ele disse hoje mesmo. Que dia que ele foi crucificado? Na sexta-feira. Ele não disse sábado, ele não disse domingo, ele não disse em julho de 2020, lá no século 21. Então quer dizer que a porta do paraíso foi aberta naquela época, 2000 anos atrás, olha aí. Ele disse: hoje mesmo estarás com quem? Comigo. No paraíso, tá vendo? Em outro universo, em outro reino, em outra dimensão espiritual, na nossa pátria. Essa pátria que o apóstolo Paulo diz, a nossa pátria está no céu. É esse o paraíso que o apóstolo Paulo está falando, é esse mesmo que Jesus falou naquele dia. Hoje mesmo que dia? Não foi na sexta que ele foi crucificado? Então, os religiosos, eles não têm esse entendimento porque eles não têm olhos iluminados, nem a mente de Cristo ativada no espírito deles para entender isso aqui. Por isso que eles dizem que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Ficou lá dormindo, né, na cruz. Não, Jesus ressuscitou imediatamente quando ele disse... Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pronto. Ali ele saiu daquele corpo e foi justamente fazer o quê? Eliminar o diabo, eliminar o pecado, eliminar a morte eterna. Você devia ficar pensando, o que é que Jesus, quando ele entregou o espírito, o que é que ele estava fazendo? Ele estava fazendo isso. Veja que a Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, né, que Jesus saiu daquele corpo, que se via muitas almas, né, muitos espíritos de Abraão, de Isaac, de Jacó, todo mundo entrando no reino de Deus, no paraíso. Né? Por quê?
Porque essas pessoas, né, desde Adão, aquelas que morreram no dilúvio, todos, eles não entraram no paraíso, não entraram no céu, né, porque estavam todos em pecados. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que todos pecaram, todos foram encerrados no pecado, na injustiça, por causa do erro de Adão. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos, de Adão até a cruz, e estavam aprisionados na morte eterna. Não podiam passar para o reino de Deus, não podiam passar para esse paraíso. Né? Inclusive esse cara aí é o privilegiado, tá vendo? Foi o primeiro que entrou com Jesus, né? Mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não foi fazer curso bíblico, estudar teologia, ele não se batizou em água, ele não tomou santa ceia, ele não fez nada disso. Você veja que a salvação não está condicionada a nada disso, a essas cerimônias, lavamentos, campanhas, votos, novenas, adorações de deuses, de deusas, de santos, de santas, Você subir monte, descer monte, né? Fazer campanha fogueira santa de Israel, né? Que não diz santa não tem nada, né? É para dar dinheiro para o Macedo comprar bancos, né? O Macedo agora comprou o banco inteiro, né? É para encher esses homens de riqueza, de poder das comunicações, poder político, né? É para encher os bolsos deles. Eles dizem que os outros querem encher o bolso, mas ele é que está enchendo o bolso dele, né? Pare, meu irmão abençoado, filho de Deus, e pense, bote a cachola para pensar. Não seja uma mula sem cabeça, como Macedo lhe chama, de mula sem cabeça. Coloque a sua mente para funcionar. Esse homem não precisou fazer nada. Ele apenas reconheceu, ele apenas creu no Senhor Jesus. E essa fé, esse reconhecimento que ele teve naquele momento com respeito ao Senhor Jesus, não veio dele, era o Espírito Santo quem convenceu ele. Porque a palavra de Deus diz que ninguém, o que é ninguém? Ninguém é ninguém. Ninguém diz Senhor Jesus se não for movido pelo Espírito Santo, tá vendo? Não foi dele mesmo que ele chegou ali e se convenceu, não. O Espírito Santo moveu o coração dele para ele entender que aquele que estava ali era Deus, era o Salvador dele, era o Pai dele, entendeu? Por isso ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo, sexta-feira, há 2000 anos atrás, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Imagine esses líderes religiosos que vivem aí pedindo dízimo e oferta e diz que quem não dá o dízimo é ladrão e ladrão não vai para o reino de Deus. Pois é, o primeiro que entrou no paraíso foi um ladrão. Não foi nem Abraão, Isaac, Jacó, ninguém. Pense, irmão, vá para o outro lado, coloque a sua mente para pensar. Por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas de Cristo, onde Cristo vive, para você entender. É o seu pensamento espiritual, o seu espírito, a sua mente espiritual que faz você entender essas coisas. Eles não vão saber disso nunca. Tanto é que eles vivem aí dizendo que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não, Jesus apareceu no terceiro dia para as pessoas, para Maria, para os discípulos. Ele apareceu com um corpo novo, um corpo de glória, zero bala, igualzinho ao que nós vamos receber. Lembra que ele disse? Na casa de meu pai, que é o paraíso, tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não dizia. Então, Jesus apareceu. E Jesus nem apareceu sábado, justamente para os adventistas do sétimo dia não usar isso também para dizer que ele apareceu sábado. Aí deixou para domingo. Terceiro dia. Esse número 3 é uma coisa bem simbólica também, né? Na conta de Deus, 3 é 1. É igual a gente, você tem corpo, alma e espírito. Mas quando as pessoas olham para você, vê 3? Não, vê uma pessoa só, né? Mas dentro de você tem a sua alma. O ser humano ele é formado disso, corpo, alma e espírito, né? O nosso ser é formado dessas 3 coisas, mas é um só. Porque quando você parte desse mundo, o corpinho vai lá para o cemitério, vira pó,
A alma, que é o que trata dos nossos sentimentos, dos 5 sentidos, né? Que é o coração, né? Que fala coração, né? Que trata das coisas dessa terra, também deixa de ser, vai junto com a carne, né? Não vai nem para o céu nem para o inferno. A alma deixa de ser, né? Porque para que alma no céu? É porque a alma que faz a gente sorrir, a gente chorar. Imagine você chorando no céu, né? A alma, uma hora ela tá boa, outra hora ela tá ruim, né? A alma é bipolar, por isso que você não pode entrar com a sua alma entrar no reino de Deus. A alma é uma parte do nosso ser que só serve para este mundo, este universo, essa terra, para a gente se locomover, para a gente entender as coisas desse mundo. É com a nossa alma que a gente entende tudo, todas as coisas desse mundo, né? O que é as fórmulas químicas, matemáticas, né? As histórias do mundo, né? Do passado, o que é carro, o que é casa, o que é meio ambiente, o que é cores, o que é sol, o que é lua, né? Entende mais ou menos, porque tem muita gente que não entende coisa nenhuma, né? Então, a nossa alma, ela é para nos sustentar nesse mundo. Agora, o nosso espírito, esse é do céu, esse tem que aprender as coisas do céu, esse tem que aprender as coisas do reino de Deus, é o novo homem. Então veja, quando Jesus disse está consumado, que ele passa, sai daquele corpo, né? Aquele corpo que representa Adão, porque ali foi tragada a morte, ali foi destruído o diabo, ali foi tragado, você vê que Deus saiu, né? Quando Jesus estava ali nas últimas horas, o que é que ele disse? Pai, por que me desamparaste? Por que ele disse isso? Porque o Espírito Santo saiu dele, ele ficou sozinho ali, tá vendo? Ele ficou corpo pregado na cruz, a alma dele e o espírito dele, humano. Deus saiu de dentro do espírito dele, se afastou, porque Deus não habita com o pecado. Ali ia ser tragado o pecado, tragado tudo. Então, quando Jesus segurou aquele rojão ali, que ele entregou o espírito, então Deus retornou de novo para dentro do espírito dele, e aí houve o quê? A destruição da morte eterna, do diabo, do pecado. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi libertar a quem? As pessoas que estavam presas nesta força chamada morte. Que era Abraão, Isaac, Jacó, todas aquelas pessoas que morreram segundo a carne desde que mundo é mundo. Então Jesus resgatou aquelas pessoas. Então dali em diante, todos que nascem dali em diante, nascem num novo pacto. O Espírito de Deus já está sobre todo o universo. Você já nasceu abençoado, você já nasceu cheio do Espírito Santo. Por isso, você não pode ficar buscando o Espírito Santo receber quem já está dentro de você. Aí essas coisas erradas que eu faço é porque você não conhece a Deus, você está na carne, está vivendo segundo a sua vontade, segundo a sua carne, segundo os desejos da sua carne. Então você pensa que isso é pecado, que eles dizem que é pecado. Quer dizer, negando na cara de pau o Senhor Jesus Cristo, blasfemando contra Deus, tentando fazer do Senhor Jesus Cristo um mentiroso, quando ele já eliminou todas essas coisas. A partir daquele momento em diante começa um novo tempo, começa uma nova aliança, começa sim o Evangelho. É isso que Jesus quer que anuncie para as pessoas, que ele está vivo, que ele ressuscitou, que você não deve mais nada ao diabo, à morte, que você não deve mais nada. Lembra quando Deus expulsou Adão do paraíso? Você lembra? Está escrito lá? E o Senhor expulsou o homem, colocou o quê? 2 anjos, fechou a porta, tá vendo? A porta estava fechada. Então Deus colocou ali a entrada do paraíso, isso é espiritualmente falando, foi fechada. Não podia ter mais acesso a Deus, o homem, tá vendo? Adão. E você vem de quem, né? De Adão? Nenhum homem mais poderia ter acesso à presença de Deus, por isso que ele veio nos reconciliar. Aí ele disse ao homem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E outro detalhe, preste atenção que quem morreu primeiro foi quem? Quem morreu primeiro foi Jesus, segundo a carne. E os 2 ladrões ficaram vivos ainda ali, um gritando, gemendo. E como eles estavam demorando para morrer, e não podia, não trabalhavam no sábado, os judeus, daquela coisa, aí o que é que os caras fez? Tá demorando muito, então quebraram as pernas dos presos, dos 2 ladrão, bateu no meio das pernas, eles faziam isso para dar hemorragia interna, para o cara morrer mais rápido, para acabar logo aquilo ali.
Então, quando eles bateram, que mataram um, mataram o outro, quando eles foram até Jesus, Jesus já estava morto, segundo a carne. Já estava vivo do outro lado, né? Mas ali já estava morto. Por que Jesus morreu primeiro que os dois? O que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora, como é que ele ia entrar no paraíso se Jesus abrir a porta? Olha, se ele morre primeiro, ele ia ficar preso na morte também, igual a todos, desde o começo do mundo. Por isso Jesus morreu primeiro. Por isso que ele disse, eu sou a porta. Lembra? A porta não é que ele é a porta, não, é que ele ia abrir a porta. Lembra aqueles dois anjos lá? O Senhor Jesus disse, pode sair daí, tira, vai. Vocês estavam lá guardando com a espada reluzente. Jesus disse, sai daí, abre a porta. Tá aberto, deixa meus filhos voltar de novo. Tá vendo? Pensa, abençoado de Deus. Nós estamos falando de coisas celestiais, de coisas invisíveis, do reino de Deus. Então você está podendo ver aqui que é uma passagem tão simples, né? Mas aqui tem muita informação. Aqui tem muita informação a respeito do reino de Deus. Por isso que a graça ela é rica. Né? Você pode ficar só nessa passagem aqui 1 a 2 semanas analisando isso aqui e você vai ver que ainda é pouco. Né? Jesus não disse quando você ir numa igreja, quando você batizar, quando você fizer cerimônias, lavamentos, que se você não cortar mais o cabelo, não doar sangue, não guardar 7º dia. Jesus não falou nada disso para o homem. Ele disse... Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A pergunta é, meu irmão e minha irmã, você ainda acredita no Senhor Jesus Cristo? Ou você acredita no Macedo que diz que você vai para o inferno, que está por aí nas redes de rádio, televisão, amaldiçoando as pessoas, dizendo que terra vai abrir e que as pessoas vão descer e que tem inferno e que tem diabo e que tem lago de fogo e que tem isso? Em quem você acredita? No Senhor Jesus ou nesses homens, né? Então você tem que tomar uma decisão. Com quem você quer ficar? Se com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, ou com esses homens que está nitidamente, todo mundo, a humanidade inteira está vendo aí, que esses homens não têm nada a ver com Deus, até quem não vai em religião nenhuma, está vendo nitidamente que esses homens, o interesse deles é o quê? É riquezas, é coisas desse mundo, né? Eles vivem para esse mundo, para a ganância, para a cobiça, no que é dos outros, né? Que não há nada errado em um Macedo ter um banco. Não tem nada de errado. Tem tanto banqueiro aí, né? Não é nada de errado. Qualquer um pode ser rico, pode ser milionário, pode ter o que for, contanto que seja do suor dele. E não de mentiras, não do sofrimento dos aposentados, dos órfãos, das viúvas, do jovem, do evangelista, do obreiro, do sacrifício dos pastores, de esposa de pastores, né? Do sacrifício das pessoas, dos seres humanos, né? Do sacrifício do suor alheio. Não há nada errado, ele pode ter 100 bancos que ele quisesse. Mas um bispo ter um banco, né? Por aí você não devia nem passar mais na porta de um lugar desse. Né? Então, tá aqui, ó, Lucas 23:39, tá aqui a história desses dois homens que já conhecia Jesus antes de ir para a cruz, já tinham pelo menos ouvido falar do Senhor Jesus, eles já tinham, porque o ladrão diz aqui, você não teme nem a Deus, rapaz, deixa o homem quieto aí, deixa o homem em paz aí, nós estamos aqui porque nós somos ladrão mesmo, nós só fizemos besteira, agora esse homem aí não fez mal a ninguém. Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Quem falou para ele que Jesus tinha reino, né? Tá vendo? Sabe quem falou para ele? O Espírito Santo, o mesmo que tá falando para você aí agora. Aí Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje, sexta-feira, aguenta um pouquinho aí, segura o rojão aí, que daqui a pouco nós vamos estar do outro lado. Do outro lado, né? E ficou na dele. Vê se ele virou para o outro e disse, você também vai, tá? Você que está aí, né? Jesus ficou quieto, falou para uma, né? Jesus só responde a quem fala com ele, né? Então fale com Deus, meu amigo. Né? Procure se voltar para Deus, para a graça de Deus, né? A graça estava ali pertinho do outro e o outro não estava nem aí, né? Com certeza vivia também naquelas tradições religiosas dos líderes religiosos, né? O outro reconheceu a graça de Deus, tá vendo? Aí Jesus disse, hoje mesmo, né? E aí, hoje mesmo como? Veja que aquele homem já recebeu um corpo novo, tá vendo? Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus, né? Com esse corpo de carne, né? Recebeu um corpo novo, 0 bala. Ou seja,
O primeiro homem a entrar no paraíso, depois de Jesus, é um ex-ladrão, um ex-assassino, um ex-tudo. Tá vendo? Pois é, né? E com Deus não tem essa história de ex, não, ex-bispo, ex não sei o que, ex, não existe ex-filho, ex-irmão, ex-nada, isso é tudo mentira, invenção dos líderes religiosos. Então veja, resumindo, depois de 3 anos o Senhor Jesus Cristo pegando, fazendo, veja que o Senhor Jesus não fez sinais nenhum na vida desse homem, né? E aqueles que ele fez sinais, curou, libertou de demônio, tudo, tava lá gritando, solta Barrabás e crucifica ele. Quer dizer, ele gritando. Ali tinha pessoas no meio gritando, crucifica. Aqueles mesmo foram curados. Pois é. É por isso que esses pastores aí do sistema religioso se dão mal, né? Quando ele sai desse sistema religioso, o Macedo começa a condenar eles, né? Aí o povão, o próprio povo da igreja que ele ajudou, né? Que um dia ele ajudou, não muito, mas pelo menos ali atendeu, orou por aquelas pessoas, elas começam a chamar ele de diabo, de ex, de caído, que é Lucifer, que é isso, que é a mesma coisa, tá vendo? Elas nunca vão reconhecer que estão na carne, né? Esse evangelho é um falso evangelho, é o evangelho da carnalidade. Meu amigo, meu irmão e minha irmã, nós vamos falar mais a respeito do paraíso, tá? Porque às vezes a gente está aqui, muitas vezes, denunciando esses líderes religiosos, mas não devemos perder muito tempo com isso, não. Nós estamos aqui denunciando o sistema religioso e pregando, anunciando o evangelho, o verdadeiro evangelho e a graça de Deus. Porque até nisso essa gente, esses líderes religiosos atrapalham, porque às vezes o tempo que nós deveríamos estarmos aqui, né, revelando, anunciando as coisas do reino de Deus, estamos perdendo tempo muitas vezes, porque não pode deixar esses líderes religiosos sem uma resposta, né? É porque as barbaridades que eles fazem com o povo de Deus, com as pessoas. Então nós estamos aqui denunciando a hipocrisia, o sistema religioso, né? E levando o verdadeiro conhecimento da graça de Deus. Você que já ouviu o verdadeiro evangelho e continua dentro desses lugares, aí é você e Deus, ninguém pode fazer mais nada, né? Porque a verdade está aí, né? Não precisa estar dentro de igreja nenhuma para ver o que está acontecendo aí. É só usar um pouquinho a inteligência e você vai constatar que esses lugares não tem nada a ver com as coisas de Deus, tá bom? Nós vamos falar mais a respeito do reino de Deus e do paraíso, que é isso que nos interessa, a nossa pátria, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe o canal, se inscreva no canal, gente, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.